crianças, estão tudo bem com vocês? Iremos iniciar a nossa quinta-feira. E eu tenho uns recadinhos antes. A correção dos exercícios de geografia da semana passada estão em PDF no grupo, tá? Só procurar lá que eu vou mandar junto a correção. Além disso, a aula de matemática não terá hoje. Então, como assim não terá aula hoje? Vai ter aula, mas não da forma como a gente está acostumado. Então, como eram muitas atividades que eu dei ontem, hoje vocês terão um tempo extra para realizar as atividades. E, além disso, 2 horas da tarde, a Pro estará no plantão com o Zoom para quem estiver com alguma dúvida em relação ao conteúdo desta unidade. Ok? Então, vamos começar com a aula de geografia, que será a única hoje gravada, tá? E depois, atividades, belezinha? O conteúdo de geografia hoje é a desigualdade entre os grupos sociais. As páginas são da 91 até a 99, ok? Então, desigualdade entre grupos sociais. O nosso país, a gente estava vendo que existia a desigualdade dentro das áreas urbanas e a desigualdade dentro da área rural, nos campos, tá? Mas no Brasil também existe a desigualdade entre os grupos sociais. Então, nosso país é marcado pela desigualdade entre diferentes grupos sociais, tá? Então, apesar das populações branca, negra e indígena terem o mesmo direito, na prática, não observamos as mesmas oportunidades e condições de vida adequada para todos. Então, a gente vai ver onde que a gente pode observar essas diferenças entre os grupos sociais. Então, em relação ao acesso à educação. O acesso à educação é uma forma de medir as desigualdades sociais de um país. Quanto mais a população tem acesso ao ensino de qualidade, sem distinção de classe social, mais igualitário o país é considerado. Nos países em que parte da população não tem acesso ao ensino de qualidade, os níveis de desigualdade social aumentam. No Brasil, segundo os dados do IBGE, os brancos são a parcela da população brasileira que frequenta a escola por mais tempo, tá? O número de pessoas negras ou pardas sem estudo é muito maior do que as pessoas brancas nessa condição. O gráfico, aí que está do lado, mostra a diferença nas taxas de analfabetismo, isso é, o percentual de pessoas analfabetas entre brancos e negros ou pardos. Acesso ao emprego. Então, primeiro, a gente pode ver a diferença no acesso à educação e também no acesso ao emprego. O acesso ao emprego também reflete as desigualdades sociais existentes no Brasil. O número de pessoas sem emprego é maior entre a população negra ou parda do que a população branca. Dados do IBGE revelam que em 2016, a quantidade de pessoas sem emprego era elevada em todo o país. No entanto, o desemprego afetou mais a população negra e parda e menos a população branca. Então, aqui a gente tem os dados, tá? Onde os negros e os pardos têm mais taxa de desemprego, ok? Diferenças de salário. Então, as desigualdades sociais não ocorrem apenas entre grupos sociais diferentes, como negros, brancos e pardos, mas também entre homens e mulheres. No Brasil, a média dos salários pagos ao homem é maior do que a média dos salários pagos para as mulheres, mesmo quando exercem a mesma atividade ou a mesma profissão. Dados do IBGE revelam que a desigualdade salarial tem diminuído ao longo dos anos, mas ainda assim a diferença é bastante grande. Além disso, as mulheres trabalham em média 3 horas a mais por dia do que os homens, pois combinam o emprego remunerado com as atividades domésticas e os cuidados com os filhos e demais familiares. Então, a mulher, além de trabalhar fora de casa, trabalha dentro de casa, tá? Isso também limita o tempo em que elas têm para se dedicarem à sua carreira profissional. E muitas acabam tendo menos oportunidades de emprego e salários compatíveis com o cargo, embora tenham um grau de escolaridade mais alto do que os homens. Veja os dados no gráfico abaixo. Então, tem aí a média salarial em 2018.
ok? Do homem é R$ 2.575,50 e da mulher R$ 2.050,90, tá? Isso em 2018. Dá para perceber o quão desigual é o salário, ok? Inclusão social. Então, em 2012, foi criado o sistema de cotas pelo governo brasileiro para reservar metade das matrículas dos cursos superiores públicos para um grupo social específico. Então, trata-se de uma medida que vem sendo tomada por parte do poder público para diminuir as desigualdades sociais no Brasil. Esse sistema de cotas, que foi implantado nas universidades públicas do país, reserva um número de vagas para estudantes negros e pardos que frequentam a escola pública e possuem renda familiar baixa, tá? O objetivo é que o sistema de cota possibilite que essa parceria da população o objetivo é que o sistema de cotas possibilite que essa parcela da população tenha acesso às mesmas condições de ensino que os demais jovens que possuem renda superior. Então, vamos pensar. Não vamos problematizar a cota, tá? A cota é uma tentativa de solucionar essa desigualdade social que existe no Brasil, que é o acesso à universidade pública. Então, por que se faz a política das cotas? Por enquanto, o Brasil não tem uma educação básica de qualidade, tá? A educação básica pública, ela é um pouco falha com alguns grupos sociais, principalmente grupos de baixa renda, ok? Vocês têm o privilégio de estudar em um colégio melhor, com uma educação superior à da educação pública, ok? Então, por isso, devido a isso, vocês têm aulas de artes com professor especializado, aula de inglês durante todos os anos, aula de espanhol. Então, com isso, vocês têm mais conhecimentos do que, ou têm oportunidade de ter mais conhecimentos do que as pessoas que estão na escola pública, ok? Principalmente escolas públicas de baixa qualidade. Nesse sentido, a gente já vê uma desigualdade de conhecimento, de acesso ao conhecimento. Então, vocês, estou usando o exemplo de vocês, mas as pessoas que têm uma renda um pouco maior e que é possível pagar uma escola particular, acaba tendo acesso a mais conhecimento do que as pessoas com baixa renda, tá? Isso não vai da capacidade de ninguém, todo mundo é capaz, ok? Todo mundo tem a mesma capacidade de aprender. Contudo, a oferta de conhecimento é diferente para os vários grupos sociais, ok? E essa medida do governo federal faz com que algumas vagas da universidade sejam destinadas às pessoas negras e às pessoas de baixa renda. Por quê? Porque essas pessoas não tiveram para tentar diminuir a desigualdade, ok? Isso não quer dizer que eles considerem que as pessoas negras ou pobres não tenham capacidade intelectual, mas sim que elas não tiveram oportunidade diante da realidade do Brasil. Além dos sistemas de cota, outras formas de inclusão social têm sido implementadas no Brasil. Diversos movimentos sociais atuam em defesa dos grupos mais vulneráveis. Entre eles estão os movimentos relacionados à defesa dos direitos dos povos indígenas, o combate ao preconceito contra a população negra e a luta das mulheres pela igualdade no mercado de trabalho. Como vimos até aqui, no Brasil há muita desigualdade social. No entanto, essa desigualdade se apresenta de diversas formas pelo país. Observe o mapa a seguir, ele apresenta dados do IBGE que indicam a atual situação de pobreza na população brasileira de acordo com cada região, tá? Então, a gente pode ver que o Nordeste é o que tem mais pobreza, tá? O Norte tem 43%, Centro-Oeste, 17%, Sudeste, 16% e o Sul, 12%. Por quê? Porque o investimento em infraestrutura no Nordeste e no Norte foram falhos desde a colonização, tá? Então, com isso, as pessoas continuaram na linha da pobreza
e o investimento de infraestrutura não ajudou com serviços, com oportunidade de emprego, tá? Isso faz com que as pessoas continuem pobres. Sem investimento em infraestrutura é difícil o estado ir para frente, tá? E a região, e consequentemente a região. Então, pensando nisso, vocês vão responder as questões da página 92, 93, 94, 96 e 98. E as fotos das atividades valerão um ponto de participação. Então, é para mandar as fotos, ok? Não esqueçam de mandar as fotos. Beijo. Qualquer dúvida pode me procurar. Tchau, tchau.